próximo assunto de funções em modelo, nós iremos trabalhar um pouquinho mais sobre as funções exponenciais, que nós vimos em umas aulas anteriores. Passamos muito rápido por ela e aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais. A função f de x igual a 2 elevado a x é chamada de função exponencial, pois a variável x é o expoente. Ela não deve ser confundida com a função potência, g de x igual a x ao quadrado, na qual a variável é a base. Em geral, uma função exponencial é uma função da forma f de x igual a a elevado a x, onde a é uma constante positiva e diferente de 1. Vamos recordar o que isso significa. Se x é igual a n, um número inteiro positivo, então a elevado a n é igual a vezes a vezes a n fatores. Se x é igual a zero, então a elevado a zero é igual a 1. Se x é igual a menos n, então n é um número inteiro positivo. Logo, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Se x for um número racional do tipo p sobre q, onde p e q são inteiros e q é maior do que zero, então a elevado a x é igual a a elevado a p sobre q, que é igual a raiz de índice q de a elevado a p, que também pode ser escrito como a raiz de índice q de a, toda raiz é elevado a p. Mas qual o significado de a elevado a x se x for um número irracional? Por exemplo, qual o significado de 2 elevado à raiz quadrada de 3? Ou 5 elevado a π? Para ajudá-lo a responder essas questões, olhemos primeiro o gráfico de uma função y igual a 2 elevado a x. Nos pontos em que x é racional, uma representação desse gráfico encontra-se na figura 1. Queremos aumentar o domínio para incluir tanto os números racionais quanto os números irracionais. Existe buraco no gráfico na figura 1 correspondente aos valores irracionais de x. Queremos preencher os buracos com a definição de f de x igual a 2 elevado a x, onde x pertence aos reais, ou seja, incluindo junto aos racionais também os números irracionais, de modo que f seja uma função crescente. Em particular, uma vez que um número irracional raiz de 3 satisfaz a seguinte situação: raiz de 3 é maior que 1,7 e menor que 1,8, devemos ter que 2 elevado a raiz de 3 é maior do que 2 elevado a 1,7 e menor do que 2 elevado a 1,8. Ou seja, sabemos que 2 elevado a 1,7 e 2 elevado a 1,8 significam, pois 1,7 e 1,8 são números racionais. Analogicamente, usando expressões aproximações para a raiz de 3, podemos melhorar a aproximação para 2 elevado à raiz de 3. Vemos as seguintes situações. 1,73 é menor do que a raiz de 3 e menor que 1,74, então 2 elevado à raiz de 3 é maior do que 2 elevado a 1,73 e menor do que 2 elevado a 1,74. E assim por diante podemos fazer todas as aproximações. Pode ser mostrado que há exatamente um número maior que todos os números já colocados e menor que todos os números. Ou seja, definimos 2 elevado à raiz de 3, que será esse número, usando o processo de aproximação precedentes, podemos calculá-lo corretamente com 6 casas decimais. 2 elevado à raiz de 3 é aproximadamente 3,321997. Analogamente, podemos definir 2 elevado a x ou a elevado a x, se a for maior que zero, onde x é um número irracional qualquer. A figura 2 mostra
como todos os buracos da figura 1 foram preenchidos para completar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, com x pertencente aos números reais. Então aqui nós temos o primeiro gráfico da função, com todos os pontos de x pertencente aos números racionais, e aqui nós temos os números irracionais sendo incluídos no domínio da função. Ou seja, nós temos a função y igual a 2 elevado a x, com x pertencente agora aos números reais. Os gráficos dos membros da família da função y igual a elevado a x estão nessa figura, para vários valores da base a. Então vamos observar algumas coisas. Ou seja, se a nossa base for uma base maior do que 1, nossa função é uma função crescente. Podemos observar aqui, nessa função onde é 10 elevado a x, aqui 4 elevado a x, aqui 2 elevado a x, aqui 1,5 elevado a x. Ou seja, quanto maior a nossa base, observa, mais próximo do eixo y ela fica, ou seja, mais rápido ela cresce. E quanto menor a nossa base, mais lentamente ela se expande, nossa função exponencial. E assim também funciona com as funções exponenciais cuja base é maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, os números decimais compreendidos de 0 até 1. Nesse caso, podemos observar a seguinte função. 1/4 elevado a x, essa função aqui. E aqui, meio elevado a x, é essa função em cinza aqui. Então, nós temos que, logicamente, 1/4 é um número menor do que meio. Então, quanto menor o número, mais próximo do eixo y ele fica. Ele decresce mais rápido. E quanto mais próximo de 1 o número tiver, mais devagar ela vai decrescer. Esses três casos estão ilustrados na figura 4. Observemos o seguinte. Y igual a elevado a x com a maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Y igual a 1 elevado a x, nesse caso é uma função constante. Tá? Alguns livros do ensino médio a definição da função exponencial é f de x igual a elevado a x com a maior que 0 e menor que 1 e a maior do que 1. Então a nossa base como 1 ela não se aplica na função exponencial, tá? E quando a nossa base é maior do que 1, nossa função ela é crescente. E se você observar nessas duas situações, a nossa função aqui com a elevado a x, ela não toca o eixo x, ela fica bem próxima dele, tendendo a 0 em y aqui, mas não toca o x, nem nessa daqui também. Uma razão para a importância da função exponencial está nas propriedades a seguir. Se x e y foram números racionais, então essas propriedades são bem conhecidas da álgebra elementar. Pode-se demonstrar que elas permanecem verdadeiras para números reais arbitrários x e y. Aqui são as propriedades básicas da potência, né? Multiplicação de potência de base igual, repete a base, soma os expoentes. Divisão de potência de base igual, repete a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. E potência de um produto é o produto dos elevado ao expoente.
Esboça o gráfico da função y igual a menos 2 elevado a x e determine seu domínio em imagem. Esse é o primeiro exemplo. Observamos o seguinte, antes de nós trabalharmos o primeiro exemplo, vamos observar um caso interessante aqui. Eu disse aqui, por exemplo, que essa função não toca o eixo x aqui e nem aqui, essas duas funções, tanto a decrescente quanto a crescente. Entretanto, isso aqui é uma função do tipo y igual a elevado a x, só que não tem nenhum valor somando e nenhum valor subtraindo aqui a elevado a x. Por exemplo, nós não temos a elevado a x somado com o número 3 ou subtraído com o número 5 e assim por diante. Voltamos ao exemplo, vamos determinar o gráfico da função, o domínio e a imagem. Utilizando o vídeo da aula anterior, nós podemos determinar esse gráfico a partir da função 2 elevado a x. Então, a função 2 elevado a x é essa daqui. Ela é essa daqui. Como nós estamos trocando o sinal, é menos o f de x no caso, ou seja, nós vamos fazer ela ficar simétrica em relação ao eixo x. Então, nesse caso, menos 2 elevado a x vai ser esse gráfico aqui. Entretanto, nós temos esse gráfico aqui com 3 unidades para cima. Então, nós temos que subir ele 3 unidades. E aí, nós teremos um gráfico do tipo o da figura 5. Ou seja, esse gráfico aqui é decrescente. Ela é uma função decrescente, nesse caso aqui. Porém, essa função aqui, ó, observa, ela não toca essa função afim constante aqui, y igual a 3. Ou seja, essa função aqui é chamada de assíntota horizontal. Então, a nossa função exponencial, ela não toca aqui. E aí a gente precisa definir qual o domínio dessa função e qual a imagem dessa função. O domínio dessa função é muito claro. Qualquer função exponencial, o valor de x pode ser os números reais, independentemente de qual seja essa função. Ela sendo exponencial, x pode ser os números reais. Ou seja, o expoente pode ser qualquer número. É a base que tem que ser maior do que 0, menor do que 1 e diferente de 1. Já o expoente pode ser um número inteiro, racional, qualquer número real. Mas e aí nossa imagem? Quais são os valores de y? Muito simples, observa, o nosso gráfico ele desce infinitamente aqui para baixo, mas ele não passa para y igual a 3. Então, a nossa imagem a gente pode definir ela como y pertencente aos números reais, tal que y é menor do que 3. Aplicações de funções exponenciais. Onde se aplica uma função exponencial? Ela ocorre frequentemente em modelos matemáticos da natureza e da sociedade. Vamos indicar brevemente aqui como ele surge na descrição do crescimento populacional ou do decaimento radioativo. Vamos considerar primeiro uma população de bactérias em um meio nutriente homogêneo. Suponhamos que tamanho de amostra da população em certos intervalos de tempo fique determinado que a população dobra a cada hora. Em cima disso aqui, nós também podemos citar o exemplo da transmissão do coronavírus, ou seja, nós temos uma taxa de transmissão. Quando essa taxa de transmissão é maior do que 1, significa que uma pessoa consegue transmitir o vírus para mais de uma pessoa. Então, nesse caso, nós temos um problema, porque se ela continuar maior do que 1, nós temos uma função exponencial crescente, então a curva da contaminação ela vai crescer. Caso essa base de contaminação, esse valor que é chamado pelo cientista de R, ela fica entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, nós temos uma indicação que a transmissão do
coronavírus, por exemplo, ela não consegue mais uma pessoa transmitir para acima de uma pessoa, ou seja, ela está em queda. Então nós temos uma função exponencial decrescente. A tendência é que, se permanecer esse decaimento, essa nossa base de 0 a 1 por um longo período, a tendência é que a curva caia e o vírus, a taxa de transmissão seja menor. Outras aplicações aqui, por exemplo, se o número de bactérias no instante t é P de t, onde TI é medido em horas e a população inicial P de 0 é igual a 1000, então temos a seguinte situação: P de 1 é igual a 2P de 0, que é igual a 2 vezes 1000, P de 2 é igual a 2P de 1, que é igual a 2 elevado a 2 vezes 1000, e P de 3 é igual a 2P de 2, que é igual a 2 elevado ao cubo igual a 1000. Desse padrão, parece em geral com P de t é igual a 2 elevado a t vezes 1000, ou seja, 1000 vezes 2 elevado a t. A função população é um múltiplo constante, múltipla da função exponencial 2 elevado a t, logo exibe o rápido crescimento. Sob condições ideais, espaço e alimentos ilimitados e ausência de doenças, esse crescimento exponencial é típico do que ocorre realmente na natureza. O que pode ser dito sobre a população humana? A tabela 1 mostra os dados da população mundial no século XX. A figura 8 mostra o correspondente diagrama de dispersão. Então aqui nós temos o tempo e nós temos a população. Graficamente, a nossa população tem um crescimento exponencial. O padrão dos dados da figura 8 sugere um crescimento exponencial. Assim, se usarmos uma calculadora gráfica com a capacidade para regressão exponencial por mínimos quadrados, obteremos o seguinte modelo exponencial. Ou seja, uma calculadora ela é capaz de visualizar os dados inseridos. Observe o seguinte: observe que os dados inseridos estão em azul. Eles não formam exatamente uma reta ou uma curva exponencial, mas eles estão aqui. A calculadora faz a leitura disso aqui e ela aproxima um valor onde essa linha em vermelho fica entre esses pontos. Ou seja, você faz uma modelagem matemática para transcrever melhor essa situação da população mundial. E nesse caso, essa modelagem matemática surgiu a fórmula P igual a 143.653 vezes 1,01395 elevado a t, onde t0 corresponde a 1900. A figura 9 mostra o gráfico dessa função exponencial junto com os pontos originais. Podemos ver que a curva exponencial se ajusta razoavelmente aos dados. Os períodos de crescimento populacional lento podem ser explicados pelas duas guerras mundiais e pela depressão de 1930. O número Euler. O número Euler, dentre todas as bases possíveis para uma função exponencial, há uma que é mais conveniente para os propósitos do cálculo. A escolha de uma base A é influenciada pela maneira como que o gráfico y igual a elevado a x cruza os eixos y. As figuras 10 e 11 mostram as retas tangentes para os gráficos y igual a 2 elevado a x e y igual a 3 elevado a x no ponto 0 e 1. Observe a seguinte situação. Então, nessa reta aqui, y igual a 2 elevado a x, a gente observa a seguinte situação. Nós temos uma reta tangente nesse ponto aqui, onde a inclinação da reta é aproximadamente 0,7. E quando nós temos 3 elevado a x, nós temos uma reta tangente, onde ela corta o eixo y com coeficiente angular de 1,1. Isso significa o que para a gente? Observe o seguinte, que lá atrás nós falamos que
quanto maior a base, ou seja, mais rápido a curva vai crescendo. Então, nesse caso, o coeficiente angular mostra exatamente quando ela corta o eixo y, qual é a taxa de crescimento nesse ponto. Nesse ponto é 0,7. E nesse ponto aqui, quando 3 elevado a x é 1,1. Então, consequentemente, a gente consegue observar através desses coeficientes angulares aqui que a taxa de crescimento dessa curva é superior a essa exatamente no ponto 0 e 1 e 0 e 1. Logo, a taxa de variação, o coeficiente angular em outro ponto qualquer aqui da curva não é o mesmo. Isso aqui não é uma função linear. Então, existem várias taxas de crescimento em determinados pontos. Só que isso é matéria lá da derivada que nós iremos estudar ainda. Isso fica mais para frente. O que interessa a gente saber que agora é só a taxa de inclinação da curva no ponto 0 e 1, tanto para y igual a 2 elevado a x, quanto para y igual a 3 elevado a x. Conforme será visto no capítulo 3, ou seja, lá na parte de derivadas, as fórmulas do cálculo ficam muito simplificadas quando escrevemos com base aquela para a qual resulta uma tangente y igual a elevado a x em 0 e 1. Como uma inclinação de exatamente 1, veja a figura 12. A função y igual a óleo elevado a x, observa que no ponto 0 e 1, a inclinação dela é exatamente 1. A taxa é exatamente 1 nesse ponto. Ou seja, o que significa? Que nesse ponto, a inclinação angular dela é igual a 1. Ou seja, a derivada é igual a 1. Isso facilita os cálculos lá na frente. De fato, existe um número Euler, é denotado pelo caractere E. Essa notação foi escolhida pelo matemático suíço Euler em 1727, provavelmente porque é o primeiro caractere da palavra exponencial. Na visualização das figuras 10 e 11, não surpreende que o número Euler está entre 2 e 3. E o gráfico y igual a óleo elevado a x esteja entre os gráficos y igual a 2 elevado a x e y igual a 3 elevado a x. Veja a figura. Veremos que o valor de Euler correto está na quinta casa decimal, é 2,71828. Então, basicamente, é aquela aproximação anterior que nós fizemos lá com as raízes. Ou seja, nós temos 2 elevado a x, e aqui nós temos 3 elevado a x. E aqui nós temos o óleo elevado a x. Ele exatamente está no meio desses valores aqui. Né? Faça o gráfico da função y igual a meio óleo elevado a menos x menos 1 e diga qual o domínio e a imagem da função. Começamos os gráficos de óleo elevado a x, como foi na figura anterior. Nesse caso aqui, refletimos em torno do eixo y para obter o gráfico y igual a óleo elevado a menos x. Ou seja, basicamente o que nós fizemos aqui foi refletido ele como y igual a óleo elevado a menos x. Ó. Só trocou, aqui ele estava crescente, aqui ele passou a estar decrescente, certo? Logo, é porque, pessoal, olha só, observa o seguinte. Como aqui é Euler elevado a menos x, isso aqui é como se fosse 1 sobre Euler elevado a x. Então a base fica 1 sobre Euler, como Euler é 2,7, 1 sobre 2,7 dá um número entre 0 e 1.
Então, por isso que ela fica decrescente nesse ponto aqui. Aí, o que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos agora multiplicar isso aqui por meio. Quando a gente multiplica ela por meio, o que acontece? Estamos comprimindo verticalmente o gráfico por um fator de 2 para obter o gráfico meio vezes o elevado a x mostrado na figura anterior. Então, ela cortava aqui, ó, em 1. Só que nós estamos dividindo por 2 ela. Multiplicado por meio é a mesma coisa de dividir por 2. Agora ela passa a cortar aqui, ó, em 0,5. Certo? E o que eu faço então com aquele menos 1 da pedida inicial? Aquele menos 1 é só você deslocar uma casa no eixo Y, ou seja, você traz um para baixo. Então a nossa assíntota horizontal aqui, ó, é menos 1. Ó. Isso significa que esse gráfico aqui ele não toca essa função constante y igual a menos 1. Isso significa dizer o seguinte, que a imagem da nossa função é y pertence aos reais, tal que y é maior do que menos 1. E, logicamente, o domínio nem precisa se falar e repetir. O domínio de uma função exponencial sempre vai ser o x pertencente aos números reais. Então, a nossa aula basicamente foi isso aí, tá, pessoal?